curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Vamos fazer o exercício aqui dessa semana. O exercício é a gente analisar o ascendente e o regente. Sempre importante, quando a gente analisa uma casa, por exemplo, a gente está analisando a casa 1, sempre importante ver quem que está na casa 12, tá? Porque uma casa interfere na outra. Isso é muito importante. Aqui é uma casa super importante, que é o ascendente. O ascendente relaciona-se sempre com o propósito de vida, é aquilo que eu tenho que ter mais atitude na vida, para que a minha vida possa ter impulso, começar, iniciar, ir, né? Então, vamos analisar aqui esse mapa, trazendo também um aspecto super importante, que são os nodos lunares. A pessoa tem um nodo sul na casa 11, no signo de Peixes, e este nodo vai trazer bastante desafios para o seu ascendente. Por quê? Porque o nodo sul, principalmente na casa 11 em Peixes, tem uma tendência muito grande de gastar, né, estar muito voltado principalmente para situações muito impraticáveis, coisas utópicas, um idealismo, um romantismo. Então é aquela pessoa, sabe aquele tipo de... Então, vamos dizer, um exemplo para isso seria aquela pessoa assim que vai para aqueles grupos, para aquelas comunidades holísticas, que, claro, tem comunidades e comunidades, presta atenção no que eu tô falando. Mas, às vezes, se perde naquilo, porque, às vezes, tem lugares que ficam algo muito utópicos, né? Que saem um pouco da realidade, da praticidade da realidade, que seriam, principalmente, as energias que essa pessoa precisa trabalhar, que é relacionado com a casa 5, que, além do nó do norte, tem Lua e Mercúrio. É uma pessoa que pode vir, assim, a ter também uma dificuldade muito grande de se posicionar, que isso está muito relacionado com o ascendente, né? Devido a essa tendência, porque o Nó do Sul sempre é uma tendência de onde a gente se nutre, então é uma pessoa que às vezes vai gostar muito de ficar em grupos onde não tenha senso de separatividade, então aquelas pessoas que... E tem vários tipos de grupos, né? Sabe aqueles grupos que você se mistura, que você não sabe mais quem é, você se perde. Até certo ponto, gente, isso é maravilhoso. Ai, que bom. Mas toma muito cuidado, porque o peixe tem uma característica de mutabilidade, é um ritmo biológico mutável, e com isso faz com que a pessoa não consiga ter direcionamento através de si mesma. Então, ela pode ficar viciada, ter uma tendência a se apegar, principalmente nesses coletivos, nesses grupos, que pode ser desde grupos holísticos, espirituais, grupos relacionados com música, com artes, né? Algo também muito, que nem eu falei, com idealizações, também grupos que são pessoas que são, de certa forma, excluídas, né, da sociedade. Pode ser grupos também de pessoas que têm uma característica de vitimização, ou é uma pessoa que tem às vezes, comportamento de salvador também. Então, isso a gente pode achar que não existe, mas existe, gente. Existe, né? É só vocês verem exemplos aí na humanidade. Então, nesse ponto, a pessoa ela precisa realmente, neste mapa astral, como a gente olha, vocês podem perceber isso, que ela tem bastante planetas lá na casa 5, na casa 6, e planetas importantes, como Sol, Lua, Mercúrio e Nó do Norte, né? Então, é uma pessoa que precisa conseguir aí vivenciar coisas mais na prática, estabelecer laços, ser uma pessoa mais produtiva, mais pé no chão, né? E não simplesmente ficar, às vezes, em coletivos, né? Vamos colocar em coletivos, ou até processos de mentalizações que são muito utópicas, né? Então, realmente, a pessoa precisa agora, neste momento, despertar, né, as suas habilidades criativas, que estaria vinculado forte com essa energia de Virgem, que é no sentido de ser prático, né? Ou seja, que eu desperte
algum tipo de expressão criativa, mas que seja funcional, prática e que ponha a serviço, né? Então, essa é uma questão também muito importante. E voltado para si, para aquilo que ela gosta, para aquilo que vai dar alegria para ela. Não querer ficar nesse processo de Marte, querer salvar todo mundo. Então, tem sempre essa questão: ou vai salvar todo mundo, ou ela vai, de certa forma, se dissolver no grupo, tá? Então, é uma pessoa que não vai ter senso de eu. Isso acontece bastante. A gente pode achar que não, mas isso acontece bastante, tá? Se vocês forem pensar, vou trazer aqui, por exemplo, Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, para vocês terem uma noção, ela tem um senso de eu, né? Porque tanto é por isso que a gente até hoje conhece Joana d'Arc. Por que a gente sabe que existe Joana d'Arc? Porque ela tinha senso de eu. A Joana d'Arc, ela se destacava no grupo. Quando você pega, por exemplo, alguns grupos, então, por exemplo, essas questões de guerra, os soldados ali, você não sabia quem era o soldado, não tinha um que se destacasse. É mais ou menos essa energia de peixes. É como se não existisse você, eu. É tudo a mesma coisa. Então, uma pessoa que, por exemplo, ela também não sabe muito quem ela é, porque ela pode ter essa capacidade de camaleão, de mimetismo, uma capacidade de mutabilidade, de não conseguir identificar as suas próprias necessidades. Aí, no caso, tem uma casa 4, o regente está na casa 5, necessidades pessoais. Quais são as suas necessidades pessoais? Quais são os seus hobbies criativos, né? Não é dos outros. Então, por exemplo, esse tipo de pessoa é aquela pessoa assim, se ela vai para o grupo de palhaço, ela vira palhaço. Se ela vai para o grupo de surfista, ela vira surfista. Se ela vai para o grupo de cantores, ela fica cantores. Mas a partir do momento que ela não tem o grupo, ela não sabe muito bem qual é a noção dela. Quem é ela fora do grupo, entendeu? Ela só sabe sobre ela, mas a partir do grupo. Quando não tiver mais o grupo, ela pode o quê? Não conseguir, né, ter esse senso. E por que a gente diz sobre isso? Porque ela tem um ascendente em Áries. Então, a pessoa quando nasce o ascendente em Áries, principalmente, é um ascendente vinculado para a formação de um eu, que vai trazer bastante esse lado da atitude, de ter atitudes, de ter afirmações que traga principalmente eu existo. Então, tudo que a gente vê que é pioneiro, independente, libertário, autônomo, corajoso, fala-se sobre essa energia ariana, né? Porque é você sair do grupo. Então, vamos imaginar que você está dentro do grupo de palhaços e você chega e fala assim, porque é muito mais fácil quando todo mundo é igual. Você fica mais protegido. Mas quando você decide daquele grupo de palhaços e chegar e falar assim, não, eu não sou um palhaço, eu sou um cowboy, e sair, você se diferencia daquilo, tá? Esse é um aspecto muito interessante que também está relacionado com Vênus. Falei sobre Vênus também, tá? É só vocês verem aulas de Vênus, que eu já falei sobre isso. E aí, o que acontece? Só que Saturno está na 12, em Áries. Então, Saturno, ele representa... A casa 12 representa aspectos nossos inconscientes, aspectos que não sabemos de nós mesmos, aspectos esses que podem fazer com que, no caso Saturno, com que essa pessoa venha ter desafios de conseguir construir esse senso de eu, esse senso de identidade, esse senso de separado dos outros. Porque Saturno principalmente fala sobre os nossos maiores medos, bloqueios e insegurança. Então, a maior insegurança dessa pessoa vem no fato dela conseguir fazer coisas que não estão atreladas aos outros, olhando por esse, né, por esse mapa astral aqui, tá? Sempre a gente tem que analisar o mapa astral, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa, ela realmente, então, é como se a pessoa, ela tivesse que entrar nesse subconsciente dela para ela encontrar o verdadeiro eu, para ela encontrar o impulso dela que é individual, que faz com que ela seja única. Então, às vezes, essa pessoa vai ter muito medo, né? Então, o ascendente, nesse caso, ele teria muita força? Não teria tanta força. Por quê? Porque por trás, nos bastidores, sempre pode vir a ter uma voz, né? E o Saturno, a gente sabe que a casa 12 são energias reprimidas, são energias mais abafadas, são energias que você precisa realmente ter um aprofundamento
Sempre pensem em vocês nadando na piscina, indo até lá ao fundo da piscina para vocês pegarem, não sei, pegarem uma moedinha. Então é como se a pessoa tivesse que ir lá, mergulhar lá fundo dela, para que ela pudesse despertar esse senso de eu, esse senso de separatividade e esse senso principalmente de liberdade, tá? Então a pessoa pode ter nela aspectos que ela mesma rejeita. Então, ela mesma rejeita. Então, existe até uma rejeição, um medo de fazer com que ela tenha direcionamentos que são somente delas, né? Então, é uma pessoa que tem realmente feridas, pode vir a ter feridas, né? Pode ter tido traumas. Então, ou seja, a mãe pode ter passado por algum tipo de trauma, por exemplo, que às vezes a iniciativa da mãe, sempre lembrar que iniciativa pessoal é uma coisa individual, a iniciativa da mãe foi castrada e às vezes pode sentir isso aí. Então, tipo assim, da onde tá vindo? Por que eu tenho? Pode ser com relação a isso? Pode ser com relação a isso. Então, lembrando que a Casa 12 sempre fala de coisas mal assombradas, de resíduos aí, né? Resíduos de vidas passadas ou resíduos até dessa. E quando a gente estava na barriga da mãe, né? Assuntos que a gente estava na barriga da mãe e que, querendo ou não, acaba se absorvendo, né? Então, é uma pessoa que realmente precisa enfrentar o medo de conseguir, né, ter principalmente a capacidade de dizer não e conseguir andar com as próprias pernas, que é o maior desafio aqui dentro deste mapa, né? E aí a gente vê o regente, então vamos lá, vamos entender aqui. Casa 1, eu crio a minha identidade, eu crio minha persona, eu crio minha ação, eu crio a minha máscara. Não é o que eu sou de primeiro momento, mas é o que as pessoas me enxergam de primeiro momento, né? Sempre lembrar que é o cartão de visita, é o muro da casa. Fica fácil a gente tentar entender ascendente assim. Então a pessoa precisa criar uma persona com qualidades arianas, mas sabendo que tem essas dificuldades pelos motivos que eu falei aqui. E aí, o que acontece? Essa persona, essa identidade, ela precisa ser levada para algum lugar. Esse lugar seria o quê? Regente. Então, a gente tem que ver o regente. Regente de Marte, regente de Áries, perdão, é Marte. Então, eu crio uma identidade que vai ser levada para os assuntos da Casa 8. Esses assuntos da Casa 8, no caso, seriam assuntos vinculados com transformação, com regeneração, com aprofundamento, com crises. Então, é uma pessoa que cria uma personalidade. Então, vamos imaginar isso? Tentem imaginar para ficar fácil para vocês. Vamos imaginar que eu sou o diretor. Aí eu crio o personagem, esse personagem vai ser assim, assim, assado. Ó, esse personagem vai ser assim, 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 Áries. E esse personagem, ele vai passar ao longo da vida toda assuntos de destruição, de morte, assuntos onde a pessoa precisa o quê? Nesse caso, é despertar os recursos espirituais, a capacidade dela de se regenerar por si mesma. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês, que seria um pouco exatamente com isso, seria o filme A Espiã. Eu já falei sobre esse filme, tentem ver na internet, que é exatamente isso. É como se a pessoa... Então, entendam isso, a persona, a atitude da pessoa que é o ascendente sempre vai passar por processos de crise, transformações, de aprofundamento, de perseverança. Então, isso também pode ser de perseverança, de capacidade de ir além, de capacidade de adentrar em lugares onde não entrou, né? Que aí a gente também tem que entender que, assim, terceiro quadrante já está se preparando para ir para o quarto quadrante, mas terceiro quadrante ainda traz muito essa implicação de questões pessoais. Então, a gente também entende aqui que essa pessoa pode vir a ter desafio com as questões pessoais, porque também tem um Quiron na casa 7. Então, que tipo de exercício, que tipo mais ou menos isso? Sabe aquelas pessoas que só ficam no grupo? Sabe aquelas pessoas que, a escola de samba... a torcida organizada, o ativismo, sabe aquelas pessoas que só ficam no grupo? Aí você vai chegar pra ela e falar assim, e aí, você tem um namorado? Quando eu falo assim, namorado, você tem relações pessoais, você consegue... Não, imagina, não quero, porque tem um Quiro ali, a pessoa tem um medo do quê? Medo do aprofundamento, mas o medo do aprofundamento, existe uma grande diferença, gente, da gente se aprofundar em grupo
né, da gente se dispersar no grupo, do que a gente, e na questão de eu aprofundar com um outro. Então, a gente está falando de coisas diferentes, de pessoal com impessoal aqui. E, geralmente, essa pessoa que tem, olha os medos aqui, ela tem medo dessa própria, por exemplo, a casa 5, ela tem medo, pode vir a ter medo, por conta do nó do norte, dela conseguir criar a partir dela mesma. Olha aí, é diferente. Vamos falar de novo? Uma coisa é, eu vou ser palhaço. Por que você é palhaço? Ah, porque todo mundo é palhaço. Não, mas peraí, você tem que ser palhaço a partir de você, não porque todo mundo é. Ah, outro exemplo que a gente pode dar, um Pat Adams da vida. Só que o Pat Adams da vida, ele não tinha esse Saturno na casa 12. O Pat Adams da vida, ele trabalhava muito bem essa energia de casa 5, por exemplo, né? Que ele era diferente. Então, aqui, né, uma das questões mais importantes é a pessoa realmente desenvolver, né, confiança, mas como é que ela vai desenvolver essa confiança? Principalmente com relação a esse Saturno também na casa 12. Ela desenvolver, construir, estruturar a confiança dela com ela mesma a partir do quê? De processos inconscientes, que seria principalmente uma meditação, uma prática onde ela consiga construir essa vida interior no sentido de se construir essa capacidade de ser ela, né? Então, nessa vida, ela precisa ser mais perfeccionista mesmo, mais voltado para o autoaperfeiçoamento. E como é que a gente se aperfeiçoa? Através do dia a dia, da prática, da rotina, de coisas que trazem a gente para a realidade, né? Também estaria muito vinculado com este mapa astral. E aí, o regente, a Marte, ele tá lá 0 graus no signo de Áries, então ele pega muito essa energia de Escorpião e também pega forte, porque Plutão está em conjunção com Marte, né? Na 8. Então, ou seja, lembra que eu falei, eu crio um eu pessoal com as características de Áries para o quê? Adentrar, né, na casa do conhecimento oculto, da questão de você juntar, né, os seus lucros com os outros, né, nessa questão de morte, de transformação, como a gente já falou, né. Então, aqui, uma das coisas mais importantes seria isso. Então, ou seja, existe uma diferença muito grande, pessoal. Existem diferenças grandes com relação a isso. Então, a pessoa que vai, então, ou seja, a persona da pessoa, as atitudes da pessoa, o eu pessoal da pessoa vai passar por muitos processos relacionados com esse lado mais escuro dela mesma, com o mistério, com o oculto, né? Então, mostra aí alguém que está também, a grande questão é uma pessoa que também vai ajudar pessoas em situações também de caos, porque a casal também fala sobre o outro também, mas é o outro no sentido mais pessoal. Então, às vezes, é uma pessoa que vem também fazer esse processo de atender, né, as necessidades de outras pessoas, ou trazer bem-estar pessoal, emocional, porque tem essa capacidade de regeneração. Só que para isso ela precisa construir um eu. Se a pessoa não constrói o eu, como é que ela faz isso? Não dá para fazer isso, né? Não há como fazer isso. Então, é bem importante aqui, né? Então, uma pessoa que tem que ter muita coragem. Acho que essa é a palavra. A palavra é ter muita coragem. Geralmente, quando a gente fala de energia de peixes não tem coragem. E não é para ter. Porque peixes é uma energia passiva, é uma energia... É aquela energia que você aceita tudo. Você não tem aquela coisa da coragem de, não, vou modificar isso. Porque o peixes, ele aceita tudo como é. É um amor incondicional. Quando a gente fala de Áries, com Marte lá na casa 8, junto com Plutão, então Marte em conjunção com Plutão, traz com que a pessoa tenha que ter realmente despertar dentro dela uma capacidade de regeneração, até a própria regeneração da coragem. É como se a pessoa passasse por várias... Olha que interessante, é como se a pessoa passasse por várias situações que ela também vai ter que regenerar a própria coragem, a própria força de ação, sabe? Então, Plutão sempre vai falar assim, você pode aprofundar e pode mais. Então, por isso que ela tem que passar por processos de crises, de acontecimentos imprevistos, de transformação. Por que ela tem que passar por isso? Porque ela precisa aprender a despertar a coragem através dela. Então, ela tem que fazer muito esforço para conhecer esse lado, que muitas vezes, ela não conheceu. Porque se a gente fica passivo na vida,
A gente não conhece o nosso lado, porque pensa, ó, viu? Vamos imaginar assim, ó, gente. Vamos imaginar assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes tá tudo desmoronando e a pessoa não instala a questão de coragem de ir. Então, é uma pessoa realmente que tem que despertar esse lado corajoso, esse lado de... esse lado principalmente de conseguir passar por situações, né? Despertar nela mesma uma força espiritual, uma força de regeneração. Então, essa pessoa veio passar por tudo isso, né? Por todas esses movimentos, né? Então, isso aqui é uma questão bem interessante. Vai passar por muitas coisas turbulentas, então entendam isso. Ela vai passar por coisas turbulentas porque ela precisa despertar esses tipos de energia. Porque a pessoa precisa conseguir afirmar. Lembrando que Marte é onde a gente afirma, né? No caso, como na verdade, assim, gente, o ascendente é o que a gente afirma como individualidade. O regente é Marte, certo? Então, ou seja, ela precisa afirmar a sua... Olha que interessante, ela precisa afirmar a sua individualidade através desses processos, como eu falei, turbulentos, desses processos caóticos. Então, ela precisa conseguir afirmar, né? Ela precisa conseguir ultrapassar, ela precisa conseguir realmente ganhar força de vontade por ela mesma, autoconfiança. Então, isso é uma questão bem interessante e aí ela pode também fazer esse processo com outras pessoas também, tá? Porque uma pessoa que passa por isso, ela pode também vir a desempenhar, a ajudar as pessoas, já que também ela tem o Norte Sul, né, no signo de Peixes. Entenderam isso? Só que para isso também precisa trabalhar essas energias de casa 5, que seria principalmente despertamento aí das suas criatividades em coisas que vão servir, então as coisas mais práticas, metódicas, né? Então, ou seja, a pessoa às vezes expressa sua luz através de um método, por exemplo, através de uma escrita, através de uma técnica, através de um sistema, tá? Porque a gente acha que expressão de luz é só cantar em cima do palco. E não, gente, cada um tem o seu tipo de expressão criativa. Então, às vezes a pessoa cria um sistema de computador, por exemplo. É uma coisa altamente virginiana. Aqui, nesse caso, neste mapa astral, trazendo um pouquinho de orientação vocacional, é uma pessoa que pode vir, assim, a desempenhar, olhando, assim, o mapa astral, pode ser que ela vá para áreas de medicina. Pode ser que ela vá para a área de medicina, mas aí ela traria um pouco da medicina, até a gente poderia ver um pouco da medicina, mas vinculando-se com engenharia, assim, sabe? Essas coisas robótica, física médica, alguma coisa nesse sentido aí. É uma pessoa que poderia ir nessa inclinação. Entenderam aqui? Que é uma pessoa que vai precisar aí despertar essas qualidades e vai ter que também aprender a conviver de maneira pessoal. E outra, pra gente conviver de maneira pessoal, a gente tem que criar um eu, não é? Gente, quando você tá num show, quando o cara lá, vamos imaginar, você tá no show da Xuxa, você acha que a Xuxa tá vendo vocês, cada um? Não tem como, ela vê uma coisa só, porque não dá. Porque é uma coisa impessoal, é uma questão impessoal, mas quando você tá num relacionamento, pra você estar num relacionamento, você tem que criar uma coisa pessoal, você tem que criar um eu. Então, às vezes essas dificuldades, esse Quirón de casa 7, por exemplo, vem da falta de consciência de si mesmo, né? Então, aqui é uma questão bem interessante para analisar.